dia, quarto ano! Tudo bem com vocês? Então, antes de começarmos a nossa aula, o que não podemos esquecer? Isso mesmo, de colocar a nossa presença. Quarto ano, hoje nós teremos aulas de História e Geografia, então peguem os livros de História e Geografia e já deixem aí, ó, na mesinha, perto do computador. Isso mesmo, vamos começar em História. Página 26 e 27. Hoje nós iremos no Volta e Revira. Vamos falar um pouquinho do que nós já aprendemos. Lembra que nós já falamos sobre a migração no Brasil? Isso mesmo. Vamos lá. Na nossa página 26, o nosso resumo, que os seres humanos, eles se deslocam para o mundo em busca de quê? De melhores condições de vida. Isso. Lembra que a tia pegou e falou que eles vieram para cá em busca de quê? De condições melhores, a não ser, no caso, aqueles africanos escravizados que eles vieram de maneiras do quê? Obrigatórias, né? Ou aquelas pessoas que vieram por uma situação emergencial, né? Que tiveram que sair do seu local de origem para vir para outro estado. E que o Brasil, ele ainda recebe até hoje pessoas de outras origens, de outras culturas, né? Falamos também que com o fim da escravidão, os imigrantes europeus e os asiáticos vieram para o Brasil para o quê? Isso mesmo, para trabalhar nas lavouras com a mão de obra livre. Os imigrantes, eles são pessoas do quê, turma? Isso, que eles se deslocam dentro do seu próprio país. Eles migram de um local para outro. E existem locais destinados à preservação e à divulgação das manifestações culturais de diferentes povos. Lembra lá na nossa live que nós falamos sobre os memoriais que temos aqui em Brasília? Memorial, né, do Juscelino Kubitschek, o memorial dos indígenas, a memória, né, viva da cultura, né, dos candangos. Então nós temos muitos memoriais que falam sobre essas origens dessas pessoas. O Panteão da Liberdade, né, que fala da cultura mineira, do Tiradentes. Então, temos muitas memórias. Isso, os CTGs também, os Centros de Tradições Gaúchas. Também temos os Centros de Tradições Nordestinas. Então, temos muitas culturas. Isso mesmo, vocês estão sabendo muito. Vamos na nossa página 28, para a página 28, para a tia explicar aquela atividade. Para depois nós voltarmos na 27. Na página 28 e 29, nós temos o quê? Algumas fotografias de pessoas nordestinas que saíram do campo para migrar no Brasil. Então nós conhecemos que foram pessoas que deixaram os seus estados, os seus locais de origem para buscar condições melhores. Nós vamos observar essas imagens, né? Olha essa imagem, são 3 imagens. Observamos quatro imagens. Depois que vocês observarem essas imagens, vocês vão explicar como esses migrantes brasileiros, no passado, eles viajavam. Alguns dos nossos colegas até compartilharam conosco que alguns avós vieram de Pau de Arara, outros vieram, né, de outros transportes. Mas vocês vão observar essas imagens e colocar como eles migraram para outros estados do Brasil, certo? Vão escolher um evento ou uma situação qual você e sua família passou, né? Pode ser uma viagem, né? Por exemplo, você pode colocar, aqui o livro pede para colocar numa cartolina, mas vocês podem colocar no PowerPoint, pode colocar naquele programinha do tio Taiguara, né? Uma sequência para a gente fazer uma apresentação aqui, mostrando para os nossos colegas. Na verdade, vocês já fizeram um pouquinho sobre isso na nossa biografia. Então, ó, tem sido excelente. Podemos continuar compartilhando. Quem ainda não fez, por favor, façam.
Vamos voltar lá na página 26 e 27. Tem um tópico bem importante. Questão número 2, no livro interativo, pede para você assistir sobre a construção de Brasília e selecionar as respostas corretas. E aí nós vamos entender um pouquinho. Lembra que a tia já falou sobre os candangos? E a tia já deu um trechinho lá na aula passada. Quando que os candangos vieram? Quando que Brasília foi inaugurada? Aqui ela só fala assim, Brasília foi construída em 1889. Será que foi? Então nós vamos ter que observar e ler, né? Se realmente foi nessa data. Quantos anos Brasília tem hoje? Então, lembra lá no Memorial JK que conta a história de Brasília? Sim, no Catetinho também conta essa história, conta um pouquinho dessa história. E aí vocês vão observar, né? Assistir esse vídeo, a tia vai deixar o link também.
da construção de Brasília, alguns vídeos aqui é um material de apoio para acompanhar essa atividade, tá bom, meus amores? E aí vocês vão fazer juntamente no livro e no formulário. Como a tia sempre fala, não esqueçam de fazer as atividades, né? Início de frase com letra maiúscula, cuidado com a pontuação, a acentuação, tá? Letra cursiva bonita, com capricho para nós entendermos. As atividades propostas no formulário também. Colocar o nome completo, tá bom, amores? Não esqueçam. Crianças, vamos continuar? Como a tia pediu lá no início, vamos pegar o nosso livro de geografia, lá na página 28 a 31. Hoje nós iremos dar continuidade na nossa atividade, que nós começamos a falar sobre tempo atmosférico e clima. Isso mesmo. Olha só, muitas pessoas elas confundem o tempo atmosférico e clima. Mas será que existe alguma coisa igual ou será que é diferente essas terminações e essas palavras? Geralmente, esses termos eles são usados como se eles fossem sinônimos. Será que tem alguma coisa a ver um com o outro? Tempo, clima, são iguais? Então, isso é um equívoco. Não são sinônimos. E olha só, o que nós podemos entender? O tempo, ele simplesmente é o quê? Uma condição momentânea, enquanto o clima, ele tem aquela maior duração. Então, o que ele se caracteriza? Uma sucessão regular de tempos atmosféricos. Essa diferença nós vamos entender no decorrer da nossa atividade. Olha só, o tempo atmosférico nós podemos entender que ele é o quê? A situação da atmosfera em determinado lugar ou no instante específico. Ele é passageiro, tá? Vamos colocar isso na nossa cabecinha, que ele é algo passageiro. Ele pode variar de acordo com o momento. Em um mesmo dia, vamos aqui em Brasília, em um mesmo dia ele pode ocorrer tempos atmosféricos diferentes. Em um momento pode estar bem ensolarado, né? Bem quente, com muito sol, né? Pela manhã, à tarde pode estar chovendo e à noite pode estar muito quente. Isso é o nosso tempo atmosférico. Ou pode estar o contrário. Pela manhã está chuvoso, né? Muito frio. À tarde com muito sol e à noite chovendo novamente. O nosso clima, que é a que a tia falou, que é a sucessão diferente, né? Diferente do tempo atmosférico. Que o que acontece? Que ele tem a maior duração. Que existe que eles são o quê? A temperatura média, né? Essa questão que, por exemplo, em um lugar que ele é mais seco, o clima daquele lugar é mais seco. Igual um exemplo que nós temos, fala assim, o clima do Nordeste é mais seco, é mais intenso, é mais quente. E aí, o que nós temos? Essa é a nossa diferença. Nós temos um clima. Em Brasília, como é que é o clima? O clima de Brasília, ele já é um clima também mais tropical, mas também nós temos um período que é mais seco, né? O período de agosto, ele é um clima mais seco, que é um clima que nós temos que ele é mais quente, que você vê que é um tempo que nós temos mais seco, é um tempo que tem mais resfriado, que as pessoas sentem mais sede, a umidade é mais baixa, então isso varia muito da questão do clima, né, também. E vamos lá no nosso livro, olha só, vamos observar esta imagem da previsão do tempo atmosférico, tá? Volta aqui na tia. Nos jornais, nós sempre observamos que lá eles pedem o quê? Vamos ver a previsão do tempo, não é isso? Como está o tempo? Como será que vai estar o tempo amanhã? Como estará o tempo hoje à tarde? Então, todos os dias, os jornais, a televisão,
né, os telefones, hoje que os telefones celulares, ele mostra como está o tempo, eles fornecem essa informação, se o tempo está parcialmente nublado, se está quente, se vai estar chuvoso, se vai estar frio, a temperatura, lembra que nós estudamos sobre a temperatura lá em matemática? Então, quantos graus irá fazer naquele local, se a temperatura estará mais alta ou mais baixa, então essas informações nós temos diariamente sobre o tempo. Voltando aqui na nossa imagem, vamos observar. Então, olha só, turma, o tempo ele ajuda o quê? A identificar esses fenômenos. Olha aqui, aqui nós temos essa previsão de tempo. Vamos olhar, é a previsão em Marabá. Isso, olha só, Marabá à tarde, na sexta-feira, estará com uma temperatura de 30 graus e a mínima de 23 graus. E à noite, tem uma probabilidade de chuva, 80% de chuva. Mas nós entendemos que a temperatura está alta, porém tem, né? Tem a possibilidade de chuva, tá meio nublado ali. Vamos observar então lá no domingo. Domingo no dia 27. Domingo dia 27, o tempo estará o quê? Chuvoso. Probabilidade de chuva 90%. A mínima 22 graus e a máxima de 31. Isso mesmo. Olha só. Nós podemos observar nessa imagem que essa informação, ele viu a questão aqui, essa imagem desse menininho aqui na cadeira de roda, que ele está lendo sobre o clima, né? E está vendo também a previsão do tempo. Vamos observar o nosso bumerangue. O que está pedindo no bumerangue? Observe novamente a abertura da unidade e, em sua opinião, os instrumentos que os personagens estão utilizando servem para coletar as informações sobre o tempo atmosférico? Por quê? Lembram que a tia falou sobre o anemômetro e a biruta? Para que esses instrumentos servem, turma? Eles servem para coletar que tipo de informações? Eles fazem informações do tempo, do clima. Então, vamos observar essa figura. E aí nós temos que entender que o tempo... Vamos voltar aqui para a tia. Que o tempo e o clima, eles são coisas bem o quê? São duas noções distintas. Tia, distintas? Sim, eles são diferentes. Lembra? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não são as mesmas coisas. Por quê? O tempo, o que a correspondência dele é o quê? Uma situação transitória da atmosfera. Que é o quê? Mudanças diárias e até horárias. Lembra que a tia falou? Isso, que de manhã pode estar um tempo, né? Pode estar chovendo, né? Pode estar chovendo. À tarde pode estar sol. Então, essas condições temporárias. E a segunda é o que, amores? Isso, são padrões estabelecidos, que são o quê? De longas durações. Então, são um clima mais estáveis. Então, ela é mais fácil de detectar essas modificações, tá bom? Vamos só observar. Vamos observar novamente aqui essa imagem aqui. Como nós podemos ver o tempo atmosférico nesta imagem, nós também conseguimos ver um clima. Como será que está aqui? Isso mesmo. Nós podemos ver, olha só que interessante. Nós entendemos que esses instrumentos são, como a tia falou, os instrumentos apresentados aqui, isso, o anemômetro e a biruta. Eles servem para coletar informações sobre condições do vento, do tempo atmosférico. No entanto, essas informações eles podem ser utilizadas para o estudo do clima, caso sejam
coletadas sistematicamente ao longo de 30 anos. Olha que interessante! Então, nós sabemos que por isso é mais fácil detectar modificações no tempo, porém é difícil demonstrar alterações no clima, principalmente em escala global. Meus amores, olha só, vamos voltar aqui. As atividades das páginas 29, 30, 31, vocês irão observar, né, a escala do tempo atmosférico, irão responder às atividades, irá criar símbolos para representar esses tipos, né, de tempo que está lá, de ensolarado, noite chuvosa, temperatura alta, temperatura baixa. E depois vocês vão colocar o quê? Marcar T para o tempo, C para clima, lá na questão número 3, tá bom? Questão número 4, vocês vão observar como está o tempo atmosférico no dia de hoje e fazer as anotações, combinado? Questão 5, por que as previsões do tempo atmosférico são importantes? Por que é importante a gente saber o tempo, né? A previsão do tempo. Imagine só, você está andando na rua com um casaco de frio, aí faz muito sol. Mas vamos ter que tirar o casaco de frio, mas nós já sabemos que é mais fácil. Ou imagine que vai chover e você não tem nada. Nem casaco de frio, nem guarda-chuva. Não seria interessante sabermos naquele dia a previsão do tempo? Então, por que é importante sabermos? Será que é importante? Não é? Então você vai colocar nessa questão, tá bom? E questão número 6, a tia já até falou um pouquinho. Vocês irão ler a frase, o parágrafo, para responder com a sua opinião. Combinado? Não esqueçam de responder as atividades do formulário. Não esqueçam de fazer as atividades com letra maiúscula, início de frase. Não esqueçam de colocar a pontuação e a acentuação. Até a próxima aula.